O canal Visionário Espiritual, mais uma vez. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre este tal ser espiritual, né? Chamado diabo, o qual nunca existiu. O diabo não pode ter sido jogado do céu, uma vez que o céu é o próprio Deus, não é? E além disso, carne nenhuma veio do céu. Veja o que era que tinha no céu. Jó 38, Jó 38, 4 e versículo 7. Veja só a diferença do que o povo fala aí, né? Pregam aí. Então nós temos que ter cuidado, porque eles realmente eles querem enganar as pessoas com mentiras, né? Dizendo que existe um ser espiritual. Jó 38, versículo 4. Onde estava, Deus perguntou para Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Aí no versículo 7, ele diz assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam ou se alegravam. Agora, como é que pode um ser espiritual mau tá lá em cima com Deus? Porque lá em Apocalipse está dizendo, no capítulo 12, está dizendo que ele foi jogado do céu, né? Foi jogado sobre a terra. Então, de repente, as pessoas entendem quando a Bíblia diz que ele foi jogado sobre a terra, como está escrito lá em Apocalipse 12, 9, e os pessoal acham logo que ele veio do céu. Como? Se ele nunca esteve no céu. E esse ser espiritual nunca existiu. Nunca existiu. Esse ser espiritual nunca existiu. Quer ver? Preste atenção aqui, preste bem atenção aqui, gente. Preste atenção que esse ser espiritual nunca existiu. Aqui em Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deus deu o fôlego da vida para todos os seres vivos, como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 a 22. Não é? Ele deu fôlego de vida para todos, e esse fôlego vai ter que voltar para Deus, o fôlego de vida. Esse fôlego aqui, ó, que eu respiro, entendeu? Esse fôlego vai voltar para Deus, como eu li aqui no Eclesiastes. Mas a carne vai voltar ao pó como ela era, a carne. Tá certo? Então, esse ser espiritual que tanto dizem aí que um diabo não é nada mais, nada menos do que a carne, a nossa carne, a mente adâmica que comanda a carne, a mente adâmica é que envia, não é, os sinais para a carne. Você entendeu? Então, nunca existiu um ser espiritual chamado diabo em lugar nenhum, a não ser a carne. Esse cara de lá de Apocalipse não era um dragão animal, não era um diabo. Não, simplesmente ali foi um certo rei que perdeu o poder e com eles perdeu também os poderes dos seus súditos, dos seus empregados. Não tem nada ali não tem nada a ver com uma serpente. Quer dizer que uma serpente, um dragão, foi jogada do céu, é. E é filme de Spielberg? Isso é filme de Spielberg, né? Porque Deus é espírito. E o lugar dele é espírito, ele mesmo é espírito. Como é que vai ser jogado lá de cima um ser dragão, um ser animal? Não é? Não tem como. Vocês entenderam? Então, é mentira em cima de mentira. Eu estou passando isto aqui para que vocês mentalizem um pouco, pense bem, examine a palavra e veja que realmente este ser espiritual chamado diabo nunca existiu. No céu nunca existiu. No céu existiu antes do corpo o seu espírito, o meu espírito, lá com Deus. Certo?
Agora a carne foi feita depois que Deus formou tudo bonitinho, fez o jardim, né? Fez Adão do pó da terra. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E Deus formou o homem do pó da terra, nananana, e soprou o fôlego da vida no nariz do homem. Entendeu? Esse fôlego vai voltar para Deus, porque é o próprio Deus, é uma minúscula partícula de Deus em cada ser vivos, que seja humano ou que seja animal. Tem que ter fôlego, se não tiver fôlego não vive. Isso vai voltar para Deus. Agora, lá ter um ser espiritual mal, porque lá a Bíblia diz, quando eu li em Jó, que isso eram os filhos dele. A Jó disse, eu estava lá junto com as estrelas em Muito Alegre e teus filhos lá, estava lá com ele. Então não poderia existir um ser espiritual, o diabo lá em cima. E o ser espiritual não existe, nunca existiu. Chamado diabo? Não. De jeito nenhum. Entendeu? Porque o diabo é a carne. O diabo é a carne, é a mente adâmica. Ela é o diabo. É ela quem tenta você. É ela que te dá desejo para você a ponto de não se controlar. É ela, a mente adâmica. Você entendeu? Vícios e outras coisas mais, gula, tudo isso aí é isso aí é a carne, o diabo. Vocês estão lutando, eu luto contra um diabo verdadeiramente verdadeiro que existe em nós mesmos, que é a nossa mente adâmica. Para um ser espiritual, nananina, nunca existiu e nem existirá. Cuidado com você e não com o ser espiritual que o sistema religioso diz, o sistema religioso evangélico e outros sistemas dizem que existe um ser espiritual tentando você. Mentira, a Bíblia diz categoricamente que você é tentado por conta das vossas concupiscências. Está lá em Tiago isso aí. Amém? Não existe um diabo. Canal Visionário Espiritual. Tô por cá. Comentem, se inscrevam e dê um joinha. Valeu, gente.